As andorinhas voltaram e eu também voltei para encher vocês de matemática. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Parece que eu estou vendo a cara de alguns alunos com a minha alegria aqui encher vocês de conhecimento matemático, mas eu não ligo, eu sou animado assim, até sozinho com a sala vazia. É o que temos para hoje, né? O que vamos fazer? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando dos números reais, tá bom? Hoje a gente vai ver alguns exemplos de números reais e de números que não são reais. Professor, mas depois daquela última aula em que você terminou de conjuntos numéricos, parece que assim, não existe mais nenhum número que não possa ser encaixado naquelas categorias lá que você apresentou. Existe e vai ser uma das conclusões da aula de hoje. Então fique atento. Bom, o que nós vimos, né? Nós vimos que o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, na verdade, ele é a união de dois conjuntos numéricos, a saber, o conjunto Q dos números racionais e o conjunto I dos números irracionais, tá? Então ele é a união do conjunto Q e do conjunto I, tá? Esse símbolo aqui acho que é novo também, né? Se chama união, tá bom? Esse U maiúsculo aqui, ó. Então eu estou unindo dois conjuntos, unindo os racionais e os irracionais. Aliás, estudar conjuntos numéricos, assim, é uma excelente oportunidade para a gente aprender que a matemática também é uma linguagem, né? Ela tem uma forma própria de se comunicar. E é uma linguagem universal, vejam que beleza. Independe do idioma. Se eu for estudar matemática lá no Japão, pode ser que eu não entenda nada de japonês, mas nos livros de matemática vão conter símbolos matemáticos que vão comunicar as mesmas ideias que eu transmito aqui para vocês em língua portuguesa, tá certo? Então, é uma oportunidade para a gente aprender esse monte de símbolos, né? Cuidado para não se perder também. Então, a gente viu que esse é o conjunto dos números reais, tá? Bom, aqui em cima tem alguns números. E aí é o seguinte, o que eu posso dizer para vocês é que todos os números que estão aqui são números reais, tá? Só que mais do que isso, cada número pertence a um conjunto específico. Então tem um número natural, um inteiro, um racional e um irracional. E o objetivo é descobrir de qual conjunto é cada número. Tá bom? Então vamos lá. Bom, você olha aí para esses números todos na forma de um quociente, né? Você fica pensando, mas eu aprendi que números escritos na forma de um quociente são números racionais. Cuidado, viu? Esses números, eles estão disfarçados. Você tem que ter um olhar mais atento para eles. Ó o primeiro aqui, ó. Menos 4 dividido por 2. É isso mesmo. Menos 4 dividido por 2. Quanto que é isso? Menos 2. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? 4 sobre 2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é 2. Com esse menos aqui da frente, eu copio ele aqui e fica menos 2. Portanto, quem era esse número? Um exemplar de número inteiro. Então a gente usa esse símbolo aqui, ó. Pertence ao conjunto Z, ao conjunto dos números inteiros. Já vimos esse símbolo, né? Esse Ezinho significa pertence. É para dizer exatamente isso, que um determinado número, ele se encaixa lá dentro de um determinado conjunto. No caso aqui é o conjunto dos inteiros, porque ele é um número inteiro negativo. Tá bom? Próximo número, menos raiz quadrada de 8 sobre 3. Raiz quadrada de 8 é exata ou não exata? Um segundo para você responder. Muito bem. Ela é uma raiz não exata. Então, assim, vamos tentar calcular mais ou menos quanto que é isso daqui para a gente chegar a uma conclusão, né? Será que isso aqui é um número irracional mesmo por conter uma raiz não exata? Ou ele é um número irracional? Então você pega lá a tua calculadora e faz assim, ó.
Você calcula lá a raiz quadrada de 8, tá? E divide o resultado por 3. Então vai ficar assim, ó. Se você tiver uma calculadora aí perto, pega a calculadora, né? Para de preguiça, pausa o vídeo, vamos estudar de verdade, né? E calcula lá quanto que é a raiz de 8 na calculadora, ó. Já calculou, né? Na minha aqui deu 2,82842, número irracional, tá bom? Agora você não apaga isso. Você em seguida divide por 3. Ó, na minha calculadora deu menos 0,942. Isso é uma aproximação, né? Não é exatamente, porque é um número que aqui tem muitas casas decimais e, de fato, é infinito. Tá? Eu vou contar para vocês já uma propriedade matemática. Qualquer número irracional dividido por um número racional vai continuar sendo um número irracional. Vai continuar sendo uma divisão infinita, tá? Essa dica vale para o Enem, hein? Guarde bem isso. Então, de fato, o que temos aqui é um exemplar de um número irracional, tá? Então, vou pôr aqui para baixo, ó. Menos 0, por maior, né? Menos 0,942 pertence ao conjunto dos números irracionais, tá bom? 324 dividido por 162, 2. Pertence ao conjunto dos números naturais. Raiz de 16 sobre 11. Uma raiz quadrada aqui, será que é um número irracional? Cuidado, hein? Essa raiz quadrada é exata ou não exata? É exata e vale 4. Então, isso aqui é 4 sobre 11. Quociente de números inteiros. E aqui eu já observo que 4 não tem na tabuada do 11. 4 não é divisível por 11. Então, nem preciso fazer essa divisão para concluir que pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Se você fizer a divisão, não tem problema. Você vai achar lá 0,36, 36, 36, se eu não estou enganado. E aí vai continuar sendo um número racional, porque toda dízima periódica é um número racional. E que número que não é real, então, né? Achamos aqui os correspondentes de cada conjunto, mas será que existe algum número que não é real? Então vamos aprender agora. Então, agora a gente volta para o estudo de raízes, tá? Então a gente fez todo este preâmbulo para chegar aqui, para dizer que dentro das raízes existem números que não são reais. A história é o seguinte. Você sabe que a raiz de 49 é igual a 7. 7 vezes 7, 49, tá? Quanto que vale, então, a raiz de menos 49? Ah, professor, a raiz de menos 49 é menos 7. Sabe o que eu te digo? Você é um assassino da matemática. Porque isso aqui não é verdade. Como é que a gente sabe que isso não é verdade? É só tirar a prova real. O que é tirar a prova real de uma raiz quadrada? É pegar a resposta, então imagine que seja menos 7. E eleve ao quadrado. Raiz quadrada, operação inversa, potência ao quadrado. Então essa é a prova real. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Regra decinal, menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Deu menos 49? Não, deu mais 49. Então não podia ser um menos 7, né? Aliás, nem o menos 7, nem nenhum outro número. Porque não existe nenhum número que, elevado ao quadrado, resulte num número negativo. Tá bom? Então, o que a gente conclui aqui? Que, na verdade, a raiz quadrada de menos 49 não pertence, se esse exinho era pertence, quando está cortado, não pertence. Não pertence ao conjunto dos números reais. É assim que a gente escreve. Quando não dá para calcular alguma coisa, você põe lá, raiz quadrada de menos 49 não pertence ao conjunto dos números reais. É a linguagem mais adequada em matemática. Tá bom? Então, aí ó, temos um exemplar de um número que não é um número real. As raízes quadradas negativas. Tá bom?
uma coisa bem importante a respeito disso. Por causa dessa impossibilidade de calcular raízes quadradas negativas, é que surgiu o conjunto dos números complexos, que é o último conjunto numérico que vocês vão estudar no ensino médio. Não é muito difícil a matéria não se preocupe, apesar do nome. Mas que vai dar a possibilidade de se calcular raízes negativas, tá? Mas por enquanto no nosso universo de números, que é o que a gente vai fechar aqui o nosso estudo do ensino fundamental, essas raízes não podem ser calculadas. Uma outra conclusão bem importante que você tem que anotar aí no seu caderno é que o que a gente tira por isso? O que está nas entrelinhas aqui? É que raiz quadrada é sempre um número positivo, tá bom? Se não tem como calcular raízes de números negativos, é porque a conclusão é raízes quadradas são sempre números positivos, tá bom? Para a gente terminar a aula de hoje, quanto que vale isso aqui? Menos raiz quadrada de 49. Toma cuidado, tá? Aqui o menos estava para dentro da raiz. Aqui ele está para fora da raiz. Então, quando ele está para fora da raiz, ele simplesmente pergunta: quem é o oposto? Porque o sinal de menos indica o oposto também, sabe? Então ele pergunta assim: quem é o oposto da raiz quadrada de 49? Bom, se a raiz quadrada de 49 é 7, então o oposto é menos 7. O que era o oposto? Era trocar o sinal. Lembram-se disso do 7º ano? Então cuidado com essa pegadinha aqui. O que não existe? Não existe raiz quadrada de número negativo, mas quando o sinal de menos está dentro do radical e não fora. Tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. Com isso a gente arremata o conjunto dos números reais e demonstra também que existem números que não são reais. Tá bom? Então façam as atividades com carinho, atenção e Jesus no coração e até a próxima aula.